Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegando mais uma semana de aula e com ela vamos adquirir novos conhecimentos. Prontos para adquirir eles? Então basta vocês aí estar fazendo a leitura do conteúdo, assistindo o vídeo e, claro, não esquecendo de fazer a atividade proposta para verificar o que falta aprender ou o que vocês adquiriram de conhecimento, tá certo? Então vamos lá para mais uma aula de ciências. Bom, turma, vamos dando sequência aos nossos conteúdos relacionados às mudanças que ocorrem no corpo, no período da puberdade, as características sexuais secundárias, que acontecem nesse período de transição da fase de criança para adulta. E hoje a gente vai estar destacando o Saúde em Foco, que no livro de vocês vem como forma de questionamento sobre se os homens têm mamas. E aqui eu já confirmo que sim, os homens têm mamas, que é uma pequena quantidade de tecido mamário que meninas e meninos vão ter na pré-puberdade, que consiste em ductos localizados sobre o mamilo e a areola. Nos meninos, os hormônios produzidos pelos testículos não deixam o tecido mamário ter um grande desenvolvimento, ou seja, não permite que os mamilos, as mamas cresçam. Então, os hormônios masculinos não permitem que isso acabe ocorrendo. Mas, contudo, existe cerca de 70% de adolescentes que podem apresentar casos de ginecomastia, que é uma condição masculina que resulta na hipertrofia, que é a alteração que ocorre com o crescimento exagerado do mamilo, das glândulas mamárias. Pode surgir em meninos com cerca de 13 a 14 anos, como consequência das alterações hormonais da puberdade. Nesses casos, as mamas elas crescem por períodos de 6 meses ou menos, mas depois voltam ao tamanho normal. Também é frequente em homens mais velhos, com cerca de 70 anos. A ginecomastia ela pode ocorrer também por conta do uso de medicamentos, ingestão de bebida alcoólica, o consumo de determinados tipos de drogas e também anabolizantes, que são hormônios artificiais, que acaba aumentando a quantidade de produção de massa muscular, como também por questões de problemas no fígado, rins e tireoide, que no caso da tireoide é uma glândula também que produz hormônios no corpo. Em alguns casos, não se trata de verdadeira ginecomastia, mas apenas de um depósito excessivo de gordura sobre o mamilo. E a gente tem aí a imagem de como é a mama normal e a mama com ginecomastia. Então, a gente vai ver aí que na glândula normal, mamária, a gente vê que a quantidade de gordura, assim como a questão da glândula mamária é bem menor. Já no caso da glândula mamária com ginecomastia, a gente percebe que a glândula mamária é maior, assim como existe uma quantidade maior de gordura. E em casos de ginecomastia persistente, pode ser corrigida por questões cirúrgicas, especialmente em adolescentes, para evitar problemas emocionais, também de bullying, que acaba ocorrendo em espaços e que o adolescente pode estar. O procedimento consiste em remover parte do tecido glandular e também da gordura ao redor do mamilo e pode ser realizado na rede pública de saúde. E, portanto, é não ter vergonha de conversar sobre essa questão do crescimento da mama, de não esconder a situação, mas procurar sempre a orientação, se for necessário, e assim ir a um médico, ter um encaminhamento médico para fazer todos os procedimentos necessários para a resolução do problema. Masturbação. Quem nunca ouviu falar esse tema, A masturbação
é algo muito comum, né? Que pode acontecer não só apenas com meninos, mas também com meninas, tá? Que é a estimulação das partes erógenas, as partes que produzem prazer, tanto no corpo feminino como no masculino, e que pode ser visto como algo que não faz mal à saúde. A masturbação ela só vai trazer danos à saúde, prejudicar ao indivíduo a partir do momento que ele ou ela tiver um ato compulsório, de compulsão, né? De ficar se masturbando com frequência em qualquer ambiente, em qualquer lugar, seja na escola, no trabalho e também na frente de pessoas. Isso pode prejudicar e trazer diversos danos. Mas o ato da masturbação em si, de estimular as partes erógenas, que dá prazer no corpo, tanto feminino como masculino, não é um ato de doença, tá certo? Só chega a ser um ato de doença quando tiver a parte de compulsão, de compulsividade, com a questão de estar fazendo esse ato o tempo todo, independente do ambiente que esteja. A prevenção do câncer de mama, né, é um ato que é preventivo, que pode acontecer não só na mulher, no corpo feminino, mas também em homens. Por isso que eu destaquei aí a imagem, para vocês verem, tanto nas mulheres, o autoexame tem que ser feito. E o exame preventivo, geralmente, né, tem os meses de campanha. Para as mulheres, o Outubro Rosa, que é visto o exame preventivo do câncer de mama, como também do colo do útero. Mas esses exames devem ser feitos desde o período da puberdade, né, que vai ocorrendo as mudanças no corpo. Nos meninos, a campanha, geralmente de prevenção, é voltada mais para o câncer de próstata, mas aí você já tem um conhecimento que pode ocorrer câncer nos testículos, câncer na mama, que os mesmos procedimentos que ocorrem, como deve ser feito na mama feminina, é o mesmo procedimento que vocês vão ver que tem que também ser feito na mama masculina, para verificar se tem o câncer, né? E deve sempre procurar um médico, né? Um médico para esclarecimento de dúvidas. Nas meninas, o médico indicado é o ginecologista, que vai fazer com que ela conheça o seu próprio corpo. E na medida que é visto alterações no mamilo, né? Vê a presença de algo estranho, como também caroços, secreções, a ajuda médica de forma antecipada ajuda tanto no tratamento como no diagnóstico da doença. Então, o exame das mamas é realizado tanto pela própria mulher, assim como também pelo homem. Mas, claro, que esse exame não substitui o exame realizado por um profissional da saúde, também qualificado nesses procedimentos. E o que é o autoexame? Então, esse exame das mamas é feito pela própria garota ou homem. É um autoexame que deve ser feito uma vez por mês. No caso das meninas, deve ser feito após a menstruação, que é o período mais indicado para que isso aconteça. Para as mulheres que não menstruam mais, o autoexame deve ser feito no mesmo dia de cada mês, por exemplo, dia 15. Então, se ela fez no dia 15 desse mês, no outro mês, ela deve fazer também nessa mesma data, no dia 15. E o que devo procurar? O que você deve procurar na mama? Então, diante do espelho, deve ver deformações, alterações no formato das mamas, caroços ou afundamentos, feridas ao redor dos mamilos. E no banho ou deitado ou deitada, os caroços nas mamas ou axilas, secreções expelidas pelos mamilos, líquidos, sangue e pus. E como você deve examinar suas mamas? Diante do espelho, tem que realizar algumas atividades. É fundamental lembrar que, embora seja mais raro, o câncer de mama também pode ocorrer
nos homens, como eu destaquei para vocês, que acaba se instalando numa única mama, ao contrário da ginecomastia, que geralmente afeta as duas mamas, né? No caso dos homens, a ginecomastia vai ter o crescimento dos dois seios. Já se houver um câncer de mama, mesmo que seja de forma mais rara nos homens, esse câncer só vai ocorrer em um dos mamilos e não em ambos. E como é que você também pode perceber? Alguns sintomas como sangramento pelo mamilo, dor, e nessa área deve ser visto um médico, né? Feito o autoexame, mas também procurado um auxílio médico para poder ter certeza do diagnóstico. Então, gente, essa foi a nossa aula. Bons estudos, se cuidem. Não deixem de estar usando máscara, fazendo a higienização das mãos e também mantendo o distanciamento social. Um forte abraço.